Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação em Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda segunda e terça trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Mas vamos ao caso de hoje. Essa história ocorreu em Houston, no Texas, em 17 de fevereiro de 2021. Mary Ann Oliver, conhecida como Snow, nascida em 21 de setembro de 1998. Ela tinha vários nomes: Yandere Freak, Snow the South Queen. Ela era uma influencer, tava aí bombando aí no Insta, com mais de 2 milhões de seguidores, e ela era cosplayer. Cosplayer é o nome dado para pessoas que se vestem como personagens, usando fantasias e acessórios de moda para representar um personagem específico. Alguns fazem isso de um modo de vida, então muitos deles saem fantasiados o ano todo, outros não, só em alguns eventos. Eles pegam ali desde personagens de filmes de terror, histórias de quadrinho, o que vocês puderem imaginar, entendeu? Eles pegam esses personagens, muitos personagens de videogames, e eles se vestem como isso. Em quase todo mundo tem os cosplayers, mas a cultura é muito difundida e usada por jovens no Japão. Então, a Snow, como vou me referir a ela aqui, ela tinha quase 2 milhões, como eu falei, de seguidores, 1,6 milhões de seguidores no Instagram. Os pais da Snow apenas sabe-se que a mãe era dona de casa e o pai era um homem de negócio. Aqui entra na história uma jovem, Ellen Rose Hastings. Os pais são médicos geneticistas. Ela nasceu em julho de 2002, filha de Philip e sua mãe, Susan. A Ellie teve muitos hobbies enquanto crescia, incluindo música, teatro, natação e até robótica. Ela também era um pouco curiosa quando criança. Aos 11 anos de idade, ela foi matriculada em uma escola internacional no Texas. Mas ela passou a ter sérios problemas lá. Ela sofria bullying na escola. Os alunos eram implacáveis com ela e ela se sentia intimidada por eles. E ela também desenvolveu misofonia, que é uma condição do qual os indivíduos experimentam intensa raiva e nojo quando são confrontados com sons feitos por outras pessoas. A família viajava bastante, visitaram o Japão, Croácia, Noruega, por aí vai. E foi uma dessas viagens que ela lá se apaixonou pelo Japão e sua cultura. Ela disse que tinha uma afinidade com o Japão. Na adolescência ainda, sofrendo de bullying, ela não poderia ser quem ela queria ser. Então ela começou a se identificar como pansexual. Pansexual é alguém que sente atração por outra pessoa, independentemente do seu gênero. Ellen também começou a se identificar como não binária. E aparentemente, para os colegas de colégio, isso era motivo de zombaria. Ela, quando estava na 8ª série, uma amiga dela convidou para participar de uma convenção local de cosplay. Ela achou o máximo, as pessoas vestidas como queriam, vestidas como os personagens, e ela identificou-se com isso, porque ela poderia ser quem ela quisesse ser. A cultura do cosplay é conhecida desde 1984, mas tem se difundido rapidamente pelo mundo afora, mas no Japão tem determinados distritos que você só vê pessoas se vestindo desta forma. Como eu falei antes, são personagens de filmes, de videogames. Para vocês terem ideia, eu já vi várias delas aqui nos Estados Unidos, mas toda vez quando eu vejo é alguma pessoa japonesa. Que provavelmente, às vezes eu vejo, não, parece mentira, parece umas bonecas. São mulheres de 20, 22, 25 anos, vestidas como se fosse uma boneca de verdade, sabe? Com aquelas meinhas brancas, com aqueles vestidinhos rosa de criança, com aquele lação gigante na cintura, aquela peruca loira, toda encaracoladinha, como se fosse uma boneca de verdade. E você não pensa que alguém tem coragem de sair na rua daquele jeito, mas tem, porque vira e mexe eu as vejo andando em Nova York. Então, se elas estão de turismo ou não, não sei. Mas todas as vezes que eu vi alguém cosplay, a pessoa era japonesa. A Ellen também tinha um canal no TikTok com mais de 120 mil seguidores, aonde ela também fazia vídeos. 2 anos depois que ela criou o canal, ela conheceu a Snow, que também se identificava como não binária. Ela nasceu, como eu falei antes, em setembro de 1998, e o Houston era ali, quase na mesma idade e tal, um pouquinho mais velha e tal, estavam sempre juntas. A Snow se costumava se vestir como um personagem chamado Junko, que é de uma série animada chamada
Nossa, agora eu vou acabar com o idioma aqui. Danganronpa. Gente, é muito difícil esse nome. Vou escrever aqui na tela. É uma personagem doce, mas que também tem um lado escuro. Ela também se vestia com personagens de videogames, no qual estudantes do ensino médio são trancados em uma escola e obrigados a tirar a vida uns dos outros para escaparem. Ela se vestia com todos esses personagens e um dia ela se meteu em algumas controvérsias perturbadoras por trás dos personagens que ela vestia. Como ela sempre se vestia com personagens menores de idade, os fãs começaram a pagar grandes somas em dinheiro, em troca de algumas fotos dela sem roupa. Ela e um amigo foram um dia para o cemitério de West Hill, no Texas, e a Snow gravou dançando em cima de sepulturas com trajes de cosplay e sem as roupas íntimas. E aparecia também com as botas como se estivesse empurrando a lápide de um dos túmulos. E ela postou esse vídeo na mídia. E até a comunidade cosplay não saiu em defesa dela. Eles acharam ofensivo o que ela fez. Mas quando as pessoas a criticaram, ela disse que tinha permissão da administração do cemitério para posar sobre as sepulturas do cemitério. Mas o superintendente do cemitério refutou a alegação e disse que jamais deu autorização para ela fazer isso. E além, por cima, se ela fizesse isso novamente, ele a denunciaria à polícia. Ela também tinha um negócio que ela vendia perucas. E um dia uma moça comprou uma peruquinha cara, $300. E a peruca não chegou. E essa pessoa reclamou. E aí, elas fizeram um acordo. E essa moça mandou $200 para uma outra peruca, pensando que a Snow ia cancelar a primeira peruca. Só que aí chegaram ao mesmo tempo a outra peruca. Então, no final das contas, a moça pagou $300 pela primeira peruca, $200 para a segunda peruca, e simplesmente ela disse que a peruca não era absolutamente nada daquilo que a Snow usava nos vídeos ou anunciava na venda. Comparando as perucas, é uma coisinha de nada que acho que não custava nem $20. Então, essa moça também ficou com raiva e postou na internet a respeito disso. Que a outra lá andava fraudando as pessoas, falando das perucas maravilhosas que ela usava. Vocês podem ver, cada peruca bonita, colorida e tal, só quando chegava era uma coisinha assim de nada. Que era, claro, estava vendendo uma coisa que não era a que ela usava, né? Que a que ela usava era a cara verdadeira. Ela parecia não se incomodar com nada e com ninguém. Ela fez uma arrecadação de fundos para gatos doentes, mas ela simplesmente embolsou o dinheiro para seu próprio benefício pessoal. Apesar dessas controvérsias, ela e a Ellen eram boas amigas, as duas começaram a sair com muita frequência. A mãe da Ellen, a Susan, começou a notar um comportamento estranho na filha, porque a Snow bebia muito, fumava aquela erva verde e a Ellen estava indo para o mesmo caminho. A mãe da Ellen desaprovava a amizade das jovens, pois parecia que elas estavam sempre bêbadas, chapadas quase o tempo todo, e isso criou ainda mais tensão entre a Ellen e a mãe dela. Em 2020, a Ellen foi aceita em uma universidade no sudoeste de Cleveland, e a mãe ficou muito feliz, porque finalmente a Ellen ia se separar daquele grupo, né, que estava fazendo a perdição na vida dela, e ela até ajudou a filha a se mudar de Boston para Ohio. Mas antes de ir, a Ellen ficou morando na casa da Snow por algumas semanas. Vocês podem ver aí pela foto, ela mora numa bela de uma casa. Snow, uma menina jovenzinha já, alugando um casarão desse. E a Ellen ficou na casa da Snow por algumas semanas. Como ambos os pais da Ellen eram pessoas de alto risco para essa doença que está rolando por aí, eu não posso falar o nome, vou escrever aqui na tela. Então, como era de risco, então a Ellen, para não ficar indo e vindo para casa, expondo os pais, ela resolveu ficar na casa da Snow por umas semanas. Aí, quando as aulas começaram, a Ellen mudou-se de estado e começou a postar menos conteúdo online, e ela parecia estar fazendo novas amizades,
na nova cidade, mas infelizmente, devido a esta coisa que está por aí rolando, né, que eu acabei de falar agora há pouco, a universidade teve que fechar os estudos pessoalmente e os alunos começaram a fazer aula online. E aí a Ellen voltou para Houston e foi ficar na casa da Snow, onde poderia continuar suas aulas virtuais, mas a mãe dela disse que aquele local não era um local apropriado para a filha dela morar. Em primeiro lugar, era longe da cidade. Os amigos da Snow passavam a maioria das noites bebendo ou fumando a tal da erva verde. E ela não achava que aquele era o local apropriado, mas a filha queria ficar lá. Mas em 17 de janeiro de 2021, quinta-feira à noite, a Ellen estava com a Snow e 5 amigos na casa da Snow. E o grupo estava lá bebendo desde a tarde anterior. E eles continuaram ali bebendo noite adentro, enquanto assistiam alguns filmes. Por volta da meia-noite, o grupo decidiu assistir uma série chamada Gotham. Mas a certo ponto, a Snow e uma amiga foram para a garagem. E a Snow viu uma arma, que era do ex-namorado dela. E a Snow tirou a arma do estojo e levou para dentro de casa. E continuaram vendo o filme. Pouco depois da 1 da manhã, ainda estavam vendo o filme, a Snow se lembrou da arma que havia colocado no bolso. Então ela tirou a arma e começou a brincar com os amigos. As pessoas sabiam que a arma estava lá e essa não era a primeira vez que a Snow fazia isso. Então uma amiga em comum pediu para a Snow atirar neles. Totalmente bêbada, ela levantou a arma para a sua própria cabeça. E a Ellen disse: dispare em mim, dispare em mim. Mas tudo como se fosse uma forma de brincadeira. E a Snow levantou a arma para a cabeça da Ellen e puxou o gatilho. Ela pensava que a arma estava descarregada. A arma não estava descarregada, infelizmente. A polícia foi chamada logo depois disso e depois a Snow disse em declarações oficiais que eles presumiram que a arma estava sem munição e ela não pretendia atirar na Ellen para tirar a vida dela. E ela, quando fez, acreditava que era segura a brincadeira que eles estavam fazendo. Ela disse que o ex-namorado dela disse que ele tinha tirado todas as balas da arma. Mas muitas pessoas não sabem e cometem um erro, acreditando que uma vez que a magazine é descarregada de uma pistola, todas as balas estão vazias. Mas na realidade é que mesmo depois de descarregar, ainda é muito provável que uma bala esteja alinhada. Que foi o caso. Os paramédicos encontraram a Ellen viva, mas apenas por poucos minutos. Foi levada para um hospital, foi feito um exame de ressonância magnética lá e descobriram que não havia atividade cerebral. Ela foi colocada em suporte de vida e 2 dias depois ela faleceu, no dia 17 de janeiro de 2021. Nas semanas e meses após o ocorrido com a Ellen, quase ninguém sabia dos detalhes de como a Ellen havia perdido a vida. Na universidade, eles pensavam que ela tivesse tirado a própria vida dela. Mesmo após o ocorrido, a Snow continuava postando vídeos, como se nada tivesse acontecido. Ela foi liberada, né, da polícia com uma fiança de $20 mil apenas. 2 dias depois, 4 dias depois, após o incidente, a Snow postou um vídeo para o TikTok para dizer que ficaria sem postar por um tempo, mas que manteria todos atualizados. No entanto, ela voltou à plataforma com novos vídeos de cosplay apenas 3 semanas depois. E alguns desses novos vídeos chocou, porque eram vídeos que ela colocou de pessoas que perderam a vida. Um vídeo muito de mau gosto, vidas e corpos, como se estivesse tudo sujo de sangue e tal. Como é que ela posta um vídeo desse depois do que ocorreu com a amiga? Isso é sem explicação. Vários meses se passaram e em agosto de 2022 os promotores realmente tentaram revogar a fiança da Snow porque ela violou as condições
da sua liberdade. Ela não poderia deixar o GPS do monitor que colocaram no pé dela sem bateria. E ela deixou uma vez por 4 horas. E sem o GPS ligado, eles não sabem onde ela está. Em outubro, quando as pessoas perceberam que o que ocorreu com a Ellen foi as ações da Snow, aí que eles deram conta. Ah, então foi a Snow que fez, tirou a vida dela, mesmo que não intencionalmente. Então ela deletou todas as contas do TikTok. Ela poderá receber uma pena de 2 a 20 anos de prisão e o máximo de $10.000 de pagamento. Existem coisas que nós jamais devemos misturar, gente. É álcool e arma. Ela disse na polícia que estava tão alta, que tinha bebido tanto que ela não se lembra muito bem do que ocorreu. Disse também que tinha fumado muita erva verde, mas disse que achava que a arma estava vazia. A Ellen tinha apenas 18 anos na época e estava apenas começando a viver. Poderia ter tido uma vida plena, uma carreira bem-sucedida, talvez casar, talvez ter filhos, mas tudo isso foi cortado rápido demais na vida dela. E por aí vemos como as amizades influenciam. Não somente para o lado bom, mas as amizades também podem moldar, às vezes, até o próprio caráter ou estilo de vida da pessoa que está ao seu lado. A Ellen, quando não estava perto da Snow, como a mãe dela disse, quando ela mudou-se, ela estava na faculdade, ela quase não postava mais, ela era uma pessoa diferente. Só que na proximidade da Snow, ela voltava a ser essa pessoa, como ela era, meio imprudente com algumas coisas. Infelizmente, o que eu percebo aqui na Snow, eu não acredito que ela tenha atirado, sabe, achando que tinha uma bala, eu acredito que foi acidental, mas nem por isso ela deverá deixar de ser punida. O que me deixou muito estarrecida é a falta de arrependimento. Para mim, a falta de arrependimento demonstra-se você colocando um vídeo 3 semanas após você mesmo não intencionalmente tirar da vida da sua amiga, mas você coloca vídeos de mau gosto, vídeos de pessoas todas sujas de sangue, de corpos. Isso me mostra uma falta ali de nem maturidade, é mesmo de empatia. A pena, ela vai pegar uma pena de 2 a 20 anos. Eu acredito que o juiz vai ficar na faixa da pena dos 10 anos para ela. Eu daria também uns 12 a 15 anos para ela, uns 12 anos. Aí ela vai cumprir ali talvez uns 8. Mas pode ser que ele também dê uma de 2, que eu espero que não. Porque a falta de remorso, eu vejo como uma falta de remorso a forma como ela tratou. Com certeza agora ela deletou tudo porque o advogado dela deve ter falado para ela: sai das redes sociais, menina, você está queimando a sua defesa. E foi só por isso. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acharam do caso de hoje? Qual é a pena adequada para ela? De 2 a 20 anos. Qual que é a pena que vocês acham que ela deva pegar? Eu acredito que ela deveria pegar aí tranquilo uns 12 a 15 anos. Talvez aí acabe saindo por 8, 10 anos, mas essa seria a pena. Mas eu gostaria de ouvir de vocês. E se vocês gostaram do caso de hoje, deixa aí o gostei de vocês, o like para o YouTube entender que esse caso é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve. Até mais.